Eu queria o Brasil empatou, mas ontem nós ganhamos, a NIB ganhou, né? E eu quero agradecer de uma forma muito especial a todo mundo que investiu e trabalhou na oficina do casamento. Só o céu dirá a quantidade de pessoas que conheceram Jesus por causa da oficina. E eu queria agradecer, porque foi assim, um evento onde todo mundo participa, literalmente centenas de pessoas. Nós tivemos mais de 5.000 convidados, acho 5.200 que vieram, tá? Sem contar com as pessoas que trabalharam. E foi assim, simplesmente um sucesso. Essa semana um pastor perguntou assim: pastor, como é que, eu não achei incrível, como é que todo mundo na sua igreja, você consegue, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer trabalhar. Eu pergunto assim, como é que as pessoas que são filhos de Deus podem não querer trabalhar? Eu acho que está faltando ensino, porque, olha só, a gente trabalha durante 30, 40, 50 anos, aí nós vamos ter uma aposentadoria por toda a eternidade. E dependendo se fizemos bem ou não, o nosso trabalho aqui, vai decidir, pelo menos durante os primeiros 1000 anos, a nossa posição em Jesus Cristo, né? No governo dele sobre a terra, nos primeiros 1000 anos, pelo menos, né? Não sabemos dali adiante como é que vai ser isso daí. Então, como é que, isso é um negócio da China, é um negócio da China, você trabalhar desse tantinho e se aposentar desse jeito é melhor do que o INSS, né? Não é não? E Deus tem nos falado, tem nos revelado isso, e às vezes a gente perde essas oportunidades, e por isso eu quero parabenizar aqui da NIB. Nós entendemos, e é um trabalho bonito, não só por causa da união, mas pelo impacto que tem na cidade. Hoje à noite, no primeiro culto, ou à tardinha, um irmão veio que eu não conhecia, não tinha tido esse privilégio ainda. Ele disse: olha, eu já estou na igreja há 1 ano, exatamente às 4 horas da tarde, no dia, aí ele me disse o dia exatamente do Corpus Christi do ano passado, às 4 horas da tarde, eu tomei a decisão de aceitar Jesus na oficina do casamento, né? Naquele momento que eu falei do Evangelho, e ele disse: ontem eu trouxe um casal, e um dos dois, né, a mulher do casal, também aceitou Cristo ontem. Né? Que bênção! E assim, muitas e muitas pessoas tomam suas decisões, e eu quero agradecer a cada um que trabalhou, as pessoas que trabalharam na área de comida, Arthur e toda aquela equipe, aquilo é uma produção incrível, e todos aqueles que fizeram esse trabalho, o pessoal que serviu, foi assim fantástico, literalmente fantástico, o pessoal que limpou. E quero agradecer a equipe dos casais, né, que fez os detalhes da organização, mas eu quero agradecer principalmente a você que trouxe os convidados. Esse ano a divulgação foi excelente, e não adianta você fazer um programa bonito sem ter convidados. Eu vejo esse pecado em muitas igrejas. Trabalho em cima do programa, é um negócio espetacular, aí não vem ninguém. Vem uns gatos pingados, né, e mais alguma mãe de alguém, mais os membros de outra igreja, né? E perderam todo aquele tempo, aquela energia, aquele investimento, porque se você jogar, né, se você pescar em banheira, você não vai pegar peixe. Então eu quero agradecer a você que trouxe os seus convidados. Hoje de manhã um irmão novo aqui na igreja, está há uns 7 meses, que vieram para o Senhor através de problemas do casamento, né? Problema de casamento é bacana, é uma isca legal, né? E todo mundo tem problema no casamento, quem não tem ainda vai ter, então é um negócio que pega todo mundo, né? Basta você dizer: o meu está ótimo, aí o seu vai desandar essa semana, tá? E você vem para Jesus. Então, ele falou que trouxeram 11 pessoas ontem, e eu acho que a mulher dele trouxe 10, ele trouxe 1, mas de qualquer forma, né? Ele é quem falou, e parabéns a cada um que fez da oficina esse sucesso. Nossos 2 grandes eventos do ano, Oficina do Casamento e Sonho de Natal. Então já estamos esperando, só falta 6 meses, né? 5 meses. Tem um irmão que todo dia, todo domingo ele chega assim: e o sonho de Natal? Vai ter o sonho de Natal? Só em dezembro, né? E daqui 5 meses, né? 5 meses, já estamos no sonho de Natal, com o início, né? O começo. Aliás, daqui 4 e pouco a gente já está ensaiando, né? Daqui mais uma semana o pastor Leandro já está doido, né?
Ele que bola e começa a ver se o pessoal vai fazer cambalhota para frente ou para trás, 2 vezes, 10 vezes, né? Então, ore por ele, que ele já começa a ficar nervoso quando vai chegando assim em junho, né? Mas muito obrigado por essa parte. Eu queria em agradecimento a Deus, em agradecimento a você, dar uma salva de palmas, tá? Por esse sucesso da oficina do casamento. E os prêmios esse ano, uau, fantásticos, hein? Cada prêmio, eu orando por alguns de vocês, que vocês não têm nada e estão querendo casar, mas não saiu muito, né? Não saiu para os noivos não, né? Não saiu nadinha para ti, né, coitado? Vai ter que ralar mesmo. Deus não quer que você acostume mal, entendeu? Deus quer que você já entenda que o casamento é ralação desde o início, né? Nada de favores. Muito bem, nós também... eu quero dar assim, só uma exortação. Às vezes nós que somos assim, mais antigos na igreja, né, nós somos os anciões da igreja. Ancião nessa igreja aqui tem 6 anos ou mais. Né? E essa igreja cresceu muito nesse. Então, pessoa que tem 6 anos, você é velho aqui. Tá? Você é velho, você é antigo. Né? E às vezes, veja só, nós começamos a achar assim, eu já fui para a oficina, né? Eu já assisti essa aula aí do CENIB, eu já ouvi essa mensagem do pastor, adivinha, eu já li essa Bíblia umas 150 mil vezes, e sabe uma coisa? Eu aprendo toda vez que eu leio, né? Por exemplo, deixa eu dar só um exemplo. Se você esteve no primeiro culto, não vale nem cochiche, porque aí você é um hipócrita, você é um... Então, fique calado. Quantas vezes na Bíblia, isso aqui é uma prova, quem errar, tem que vir para o seminário domingo, tá? É um contrato, uma aposta que eu estou fazendo com você, tá bom? Uma aposta. Se você errar, né, se eu errar, eu tenho que vir para o seminário domingo. Se você errar, você tem que vir para o seminário domingo, tá bom? Quem errar tem que vir para o seminário. Já tem que começar o resto do ano, seminário, tá bom? Aceita a aposta? Aposta é essa, assim, seu conhecimento bíblico. Quantas vezes na Bíblia, se você esteve aqui no primeiro culto, fica calado. Se você assistiu na internet, também é a mesma coisa, tá? Fica calado aí, tá? Quantas vezes na Bíblia alguém separou as águas de um rio, ou de um mar, ou de um oceano, e atravessou em terra seca, tá? Eu vou dar várias alternativas, pense aí um pouquinho, se você quiser discutir isso com o seu vizinho, tá? Que não esteve aqui no primeiro culto, e não assistiu na internet, tá? Vá contando aí. Tem gente que já está aí em 10. Você é que vem mesmo para o CENIB. Né? Então vamos fazer a votação, tá? Quantos estão lembrados? Foi... Porque aí eu vou. Se o seu número, se você me falar 10, eu vou aí fazer uma entrevista com você, né? Entendeu? Foi uma vez, aconteceu uma vez. Levante a mão, bem alto. Né? Levante a mão se você acha que foi uma vez. Tem pessoas que são covardes. Se você acha que é uma vez, tem que levantar. E se você tiver certo, né? Entendeu? Se você não levantou a mão, você tem que ir para o seminário. Pelo menos se você está certo, você não vem mais para o seminário. Levanta a mão. Pronto, uma vez. Estão errado mesmo. Estão errado. Porque a resposta certa é... Quem acha que é 2 vezes, levanta a mão, levanta a mão. Todos estão convocados para o seminário, porque está errado também. Está errado. Então pronto. Quantas vezes são? Levanta a mão, tá? Quem acha que é 3, levanta a mão. Tá? E agora tem gente que... Não, nós fizemos um contrato. 3 vezes, os outros já vêm para o seminário. 3 vezes, levanta a mão. Errado também!
É, é. A Vilciana está ali coçando a cabeça. Poxa, será que eu estou errado? 4 vezes, né? 4 vezes. Quem acha que foi 4 vezes? Levanta a mão. Levanta a mão se foi 4. Pois foi 4. Né? Tem 5 pessoas dispensadas da aula. E é os que vêm sempre. Então está todo mundo convocado o resto do ano para o seminário, porque você não sabe Bíblia. Foram 4 vezes, Vilciana. Sabia? Deixa eu falar para você. Primeiro foi Moisés. Depois dele, Josué. Depois dele, Elias. E umas 2 horas depois do Elias fazer, Eliseu fez a mesma coisa. Tá? No 2º capítulo de 2 Reis. A gente acha que a gente sabe tudo, e a gente sabe muito pouco, não é isso? Olha só. Voltando para o meu parêntese, minha exortação. Às vezes a gente já está na igreja uns 6 anos, a gente acha que sabe tudo. Eu não vou para a oficina esse ano porque eu já fui para a oficina. Olha, todo ano, eu estou dando 13 anos na oficina e todo ano eu melhoro. A semana antes e a semana depois da oficina, eu sou um marido melhor. Esse ano eu procurei botar mais araldite nas aulas, para ver se pelo menos fica 2 semanas melhor, né? Minha esposa também melhora bastante, né? Durante a semana, porque ela não quer que eu use o exemplo dela, entendeu? Aí ela melhora, ela é a esposa perfeita, né? 10 dias antes, e 10 dias depois já acabou, não tem problema, porque, né? Agora só no outro ano eu vou esquecer. Mas até ontem, maravilha, né? Brincadeira. Mas de qualquer forma, nós temos que entender assim, que vale a pena te revisar essas coisas. Mas mesmo se você já souber tudo decorado, e você já pratica tudo, se realmente você pratica tudo, aí é que você tinha que entender a necessidade de trazer os seus amigos, que esse instrumento quem deu para nós foi Deus. E é um instrumento de muito impacto. Né? Eu tive convite essa semana para ir fazer entrevista em rádios, eles ficaram assim abismados, e pessoas que não são cristãos. Né? Com o conteúdo, né, da Bíblia sobre essa questão de casamento. Então, Deixa eu fazer uma palavra de exortação. Pessoas que são líderes, seja lá na sua empresa, seja na igreja, né? Quando você está ausente, você perde influência. Você perde. Né? Muitos pastores perdem a sua influência como pastor porque estão ausentes nas horas mais importantes. Líder tem que chegar antes, ficar depois e nunca estar ausente, porque você nunca sabe, no plano de Deus, quando é que uma coisa faz uma curva. Deus tem uma forma de trabalhar, que vai a coisa e você não espera, de repente, em um domingo, num culto, há uma explosão e Deus abre os céus para aquela igreja. Há a abertura de um rio, né, de um rio Jordão, de um mar vermelho. E quem não esteve presente ali, ele volta todo perdido. Deixa eu contar uma história. Vou contar uma história do pastor Leandro. Posso contar uma história dele? Porque a gente tem pouca história. Ele é um pastor tão bom que a gente não tem muita história ruim. Mas eu tenho uma ruim dele. Olha, eu vou contar agora, né? Mas foi uma lição de aprendizado para ele. Logo que ele começou a ser pastor comigo, que eu estava treinando, isso já é um problema. Eu treinando ele é um problema, né? E por isso que ele não é um ótimo pastor, porque é eu que treinei. Mas ele é um bom pastor, né? Aí eu estava treinando ele, aí a gente fez um dos primeiros grandes mutirões da igreja, lá na Chapada. Foi até logo que a gente comprou aquele estacionamento, a gente fez um grande mutirão, aí toda a macharada, inclusive a gente proibiu as mulheres de virem, só homem, e os homens vieram, todo mundo. Eu me lembro, eu não vou nem contar essa história não. Mas aí, pastor Leandro, o auxiliar dos jovens, né, meu novo auxiliar de pastorado de jovens, não apareceu. Ou ele deve ter sofrido um acidente, né? Ele deve ter baixado para o hospital.
deve ter brigado com a mulher, alguma coisa terrível assim. E aí, no outro dia ele chegou meio desconfiado. E você sabe como eu tenho assim uma palavra muito mansa, muito tranquila, né? Eu não disse nada antes. Se eu tivesse dito, olha, amanhã você vem, ele teria vindo, que ele é super obediente. Mas eu não falei nada porque eu queria ver, entendeu? Eu queria ver e no outro dia eu queria poder exortar ele, né? E falar para ele da necessidade, entendeu? Aí, no dia seguinte, eu larguei os cachorros em cima dele, né? Ele disse, pois é, eu me senti tão mal o dia todinho, eu tinha tomado uma outra direção, tinha feito outro plano para esse dia e tal, e eu me arrependi tanto, eu não estava nem aonde eu estava e nem aqui, eu fiquei assim horrível, e disse, nunca mais isso vai acontecer. E você pode ver, qualquer mutirão que a gente está, é um dos primeiros que chega, pastor Leandro, ele não sabe trabalhar muito, né, muito bem não, mas com cimento e concreto, mas ele está lá, está incentivando o pessoal, vamos lá, Nibense, vamos, né? Por quê? Porque ele entendeu que você estando ausente, você perde a sua liderança. Presta atenção, você, dirigente de grupo, de oração, de amizade, se você não fizer parte desse festival da palavra, você não estiver na frente, sabe por que eu decoro? Você acha que eu gosto de decorar a Bíblia? Eu acho que em decorar, eu decoro muito, mas capítulo 8, por que você escolheu isso? Foi eu que escolhi? Eu estava doido quando eu escolhi, que capítulo, uau, olha, já estou avisando, comece cedo, né? Porque é um capítulo enrolado, agora é um capítulo muito cheio de informações, mas é um pouco enrolado. Olha, o apóstolo Paulo caprichou na enrolação, aí, rapaz, é um negócio, e eu já decorei, inclusive, como eu estava sabendo que era o 8, eu já estou na frente porque eu não posso fazer feio. Por quê? Porque eu sei que os pastores, já pensou assim, mas o pastor Davi não decorou, não. Como é que fica? Como é que eu vou ficar? Aí eu perco a minha liderança, por isso que eu estou ralando, e eu ainda tenho que preparar a mensagem também, outras coisas, entendeu? Gente, isso é liderança, é isso que distingue você na liderança. Então faça a sua parte. Papai, você é o líder da sua família. Mãe, você é o líder da sua família, dos seus filhos. Então adivinha, você tem que, eu sei que vai ser difícil, mas peça muita. Essa semana eu estou pedindo para Deus dar memória para as pessoas, tá? Memória, para abençoar você. E você sabe que quem decora, deixa eu falar de um milagre que aconteceu com o negócio de decorar a Bíblia. Eu nunca contei isso nem para o pastor Leandro, que na nossa discussão de palavra festa. Tem uma senhora em São Paulo que ela foi atacada de uma enfermidade, eu queria me lembrar a doença, uma doença mental, e ela perdeu a mente, perdeu mesmo, ficou quase louca, foi um vírus, e os médicos falaram que nunca mais ela ia ter memória, né? Foi embora, ela não lembrava mais de nada, só lembrava o que ela estava fazendo naquele momento, não lembrava mais nada, disseram, nunca mais você vai ter memória, né? Acostume, falou para a família, chamou a família, explicou como é que era a doença, tudinho. E ela não aceitou isso não. Ela pegou, começou a decorar a Bíblia. Decorou a Bíblia, ela pegava aquele versículo, meio minuto depois ela esquecia, mas ela decorava a Bíblia, ela decorava o versículo, ela esquecia, aí decorava o mesmo versículo de novo e esquecia, né? Aí decorava, começou a decorar a Bíblia. Ela decorou praticamente o Novo Testamento todo. A mente dela é perfeita, voltou toda a memória, voltou tudo, e ela vai morrer e a mente dela vai continuar funcionando. Eu ainda vou tentar ver se eu faço um enxerto da mente dela para o meu, né? Um transplante, né? Então, decorar a Escritura, a Bíblia diz que as Escrituras, quando entram em nosso coração, né, nossa mente, elas dão luz, né? Então, vamos caprichar nessa parte, não perca essa oportunidade, e também voltando à oficina, não perca essa oportunidade. Quando é sonho de Natal, você trabalha, você está ali na frente, é isso que faz o diferencial dessa igreja. E falar nisso, nós que estamos chegando, né, você tem muitos visitantes nessa época, tem muitas pessoas novas que vêm chegando, não esqueça, tá, que eles são nossa prioridade. Nós queremos fazer cada pessoa que Deus traz para o nosso meio
Nós queremos ver se primeiro, né, nós queremos conhecê-los, nós queremos dar o nosso bem-vindo, nosso carinho, queremos que se sintam bem. Depois nós queremos que essa pessoa tenha uma oportunidade de avaliar a sua situação perante Deus. E em segundo lugar, avaliar se essa igreja é a igreja para ela ou não. Essa semana mesmo eu falei para alguém, olha, essa igreja não é para ti, procure outra. Essa igreja não é boa para ti, né? Vá para uma outra igreja que seja compatível com você. Tem igrejas que não são, né? Deus tem dado muitas igrejas de muitas personalidades, e essa igreja não é para todo mundo. Mas nós queremos dar essa oportunidade para as pessoas que nos visitam, para ver se realmente é essa igreja onde Deus quer que você integre a sua vida para crescer, para trabalhar, para sair daqui para a eternidade, ou para Porto Velho. Hoje à noite nós queremos falar do livro, vamos falar de depressão, tá? E nós queremos olhar no livro de 1 Reis, na história de Elias. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A você que está nos assistindo pela internet, né? Nosso bem-vindo a você e aqueles que estão ouvindo a tradução também. Espero que você está recebendo a tradução simultânea. Elias, que era um grande profeta de Deus, ele estava numa guerra contra quase todo mundo em Israel. Porque a nação de Israel, por causa de um péssimo rei e da sua esposa, ele chamava-se Acabe e ela Jezabel, a famosa Jezabel. Eles desviaram e colocaram uma nova religião em Israel, principalmente a adoração a Baal, né? E eles perseguiram os profetas de Deus, a ponto que todo mundo fugiu de Israel e foi para a nação de Judá, que ficava próximo, porque eles estavam perseguindo. A Jezabel queria matar todos eles, com exceção de Elias. Elias era um osso duro de roer. O povo temia, porque numa vez que eles mandaram uma escolta prendê-lo, né? Ele estava em cima de um morrozinho, aí o rei mandou a escolta pegá-lo. Quando a escolta começou a subir, o Elias só olhou para eles e o fogo desceu e queimou todos eles, torrou, virou churrasco. Aí a segunda escolta veio, o rei, vai outra escolta maior, mesma coisa, e o terceiro, o cara, se não fosse, o rei ia mandar matar, se fosse, ia morrer na mão de Deus. Aí ele chegou e disse, eu posso ter uma palavrinha com o senhor, Elias? É o seguinte, eu tô lascado, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o rei come, né? O que eu vou fazer? Por favor, vá comigo, vá assim devagarzinho, e a gente não vai amarrar você nem nada, você vai, porque senão eu vou morrer, né? Eu vou morrer. E o profeta teve misericórdia dele, mas não prenderam não. Não se prende um profeta de Deus. E principalmente o Elias. E o Elias ainda vai voltar. O Elias ainda não morreu, você sabe disso, né? Elias não morreu. Elias vai voltar, ele vai ser, de acordo com o que nós entendemos, vai ser um dos 2 profetas no final dos tempos, que vai de novo trazer fogo, né? O exército vem assim, aqueles jatos, para bombardear. Vai ser tipo o Jedi ali, né? Então Elias estava lutando, estava pregando, e o povo todo tinha passado para a religião do rei, e tinham abandonado Deus. Aí foi o jeito de Deus fazer o que Ele sempre faz. Quando a gente não consegue amar a Deus por bem, o que Ele faz?
ele aperta o parafuso. Quantas vezes Deus já fez isso com você? Já fez isso com você? Está servindo, está tão bem, tá alegria, euforia, todo dia. Tá uma benção. Aí não demora, o pecado começa a entrar na nossa vida, a gente está se desviando tal, e enquanto a gente está forrado, está tudo bem. Tá? E aí a gente começa a se distanciar, daqui um pouco a gente está desviadão, não é isso? E quando é que a gente volta? Quando leva paulada na moleira, não é isso? Quando Deus bate aí, Senhor, me perdoe, Senhor. E a gente volta, eu quero me reconciliar com Deus. E Deus diz, Elias, ore, e eu vou fechar o céu. 3 anos sem chuva. 3 anos, aí começou a morrer todas as plantas, todos os animais, estava morrendo tudo, até o rei estava a pé, procurando lugar para um verdezinho para os animais dele, para o cavalo dele. Estava um negócio horrível. Aí o pessoal começou a dizer, será que isso é Deus? Como eu falei de manhã na minha aula, né? O país que mais mata crianças no mundo é o país que um dia foi o país mais cristão, foi um país que foi fundado sobre os princípios da Bíblia. Os juramentos eram todos sobre a Bíblia, a Constituição foi feita de acordo com a Bíblia. Os Estados Unidos da América do Norte, um país cristão. Hoje os historiadores não falam isso, mas todos aqueles homens, 90% deles eram crentes mesmo do âmago. Eles tinham vindo fundar aquele país porque tinham sido perseguidos na Europa. Eles queriam um país onde se tivesse liberdade religiosa. Foi o lugar que mandou o evangelho para toda parte da terra. E Deus abençoou, e eles entendiam que para você ser abençoado, você tinha que ter judeu no seu país, porque o judeu é um povo abençoado por Deus, e eles abriram as portas para os judeus, e se tornou o país mais rico do mundo. Mas na sua riqueza começaram a se desviar, as igrejas começaram a se esvaziar, e começaram a criar leis terríveis, como a lei da aprovação do aborto, financiado pelo governo federal. E durante esses 35 anos, depois que isso foi aprovado, né, 53 milhões de bebês foram abortados legalmente. 53 milhões. Você acha que Deus não vê isso? A Bíblia diz que Ele conhece todos os dias de um bebê. Deus vê cada um desses. Aí as pessoas perguntam, por que tem doido ali metralhando gente, matando criança? Né? Por que tem tornados fazendo devastações? Por que acontece tanta coisa? Tem bombas, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus manda a sua ira sobre a terra para ver se o povo se acorda, né? Salmo 7:11 nos fala sobre isso, como também Romanos capítulo 1, que nós falamos outro dia. E Deus manda essas coisas para ver se o pessoal se esperta enquanto há tempo. Aí o povo de repente se abriu de novo. É possível, talvez é Deus que está fazendo isso. Aí quando estava na hora certa, Elias apareceu e disse, eu vou fazer um desafio. Nós vamos decidir uma vez por todas aqui diante de Israel, quem é o Deus verdadeiro? Se é o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, Jacó, Isaac, ou se é esse Deus Baal. Nós vamos fazer, e convocou 400 profetas de Baal, foram para o Monte Carmelo, que ainda está até hoje lá, né, que sobre, você vê o Mediterrâneo de lá, e subiram um monte, eles disseram, vocês vão fazer um altar, e o desafio é esse, vocês vão orar para o Deus Baal mandar fogo e queimar o sacrifício de vocês. Aí os caras começaram de manhã, passaram o dia orando e gritando e se jogando no chão e nada do Baal. E o Elias, né, ficava cutucando, né? Talvez esteja dormindo, grita mais alto, né? Talvez esteja viajando, manda passagem para ele voltar. Aí os homens começaram a se cortar para ver se Baal tinha pena deles, se cortavam. Aí quando ia já chegando assim, no final da tarde, ele disse, agora é minha vez, agora é minha vez. Ele fez um altar simples, mandou ensopar com água,
derramou muita água, botou o sacrifício em cima, fez uma oração de 2 frases, e o fogo desceu do céu, queimou o sacrifício, derreteu as pedras e evaporou a água. Aí o povo, é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Aí ele aproveitou o embalo e disse: pega esse safado aí, pega esses 400, e levou tudinho e matou tudinho. Meu irmão, a briga que ele comprou com a Jezabel, porque eles eram pagos pela Jezabel, eles eram a religião da Jezabel, e Jezabel disse: amanhã você vai ser um defunto, e saiu a perseguir, e o Elias se mandou. E Elias tinha tido todo aquele momento, né, aquela dificuldade antes, e agora ele tinha tido essa grande vitória, e agora ele estava com medo, todas as suas forças. Ele correu, feito um maluco, e entrou pelo deserto correndo. E chegou um momento no capítulo 19, onde ele senta embaixo de uma árvore, depois de correr um dia inteiro. Aliás, ele já tinha corrido um dia inteiro, já agora mais um dia no deserto, e o exército atrás dele. E chegou a um pé de uma gesta, um tipo de pé de árvore que tem no deserto, e sentou-se debaixo dele e orou, e pediu a morte. Disse: Deus me mate. Deus me mate. Nos últimos 2 meses eu tenho tido vários casos de pessoas que disseram que estavam pensando em suicídio. E as pessoas ficam horrorizadas com o fato de estarem pensando em dar um fim à sua própria vida. Mas a Bíblia diz no livro de Tiago que esse pensamento é comum. Nossa vida é muito frágil, e quando não estamos bem, a gente quer escapar da dor emocional, da dor física, e nós não vemos outra solução. Então, primeiro é importante dizer que depressão nos leva a esses pensamentos, essa grande tristeza, achar que não tem mais jeito, né? Esse desespero, a Bíblia chama isso de desespero. Esse desespero nos leva assim a um momento que muitas vezes nós pensamos nisso. Eu creio que Jesus também teve esses pensamentos. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas como nós, para poder ser o nosso auxílio. E quando Satanás levou ele lá para cima daquele morro e disse pula, levou para o pináculo, né, um ponto mais alto do templo, disse: pula daí lá embaixo, são mais ou menos, naquela época seria talvez uns 30 metros, pula! Jesus foi tentado. E eu creio que durante aqueles 3 anos do ministério de Jesus, passou o pensamento: por que você não dá logo um fim nisso aí? Esse povo não quer nada com nada. Isso acontece em nossas vidas. Isso aconteceu com Elias. E Elias pediu de Deus morte. Ele disse: Deus, eu quero morrer. Eu já tive o bastante, não aguento mais, tire a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Aí nessa passagem nós vamos aprender o que nós devemos fazer quando entramos nesse tipo de desespero e depressão. A nossa tendência hoje é correr para um psicólogo. Nós precisamos entender que psicólogos são de serventia, podem fazer bem, mas dentro dos parâmetros de Deus. Porque psicólogos, eles mexem na mesma área que Deus mexe, que é o setor da alma. Por isso que tem que se ter muito cuidado nessa área de psicologia, porque ela mexe na mesma área, tá, que a Bíblia mexe, que Deus mexe, tá, que o Espírito de Deus mexe. Ela mexe nessa área
onde existem espíritos, alma, pensamento, todas essas coisas, o como pensamos. E nós sabemos que no Brasil, a Associação Brasileira de Psicólogos, ela não é bíblica. Aliás, ela é antibíblica. Nós temos alguns casos, e recentemente foi um caso muito polêmico, onde uma psicóloga, né, foi ajudar uma pessoa que não queria mais ser homossexual, ele queria ver se ela ajudava ele a não ser homossexual, e a associação quis botá-la para fora, e proíbe que qualquer pessoa chame isso de pecado. Tá? Então você vê que a base da psicologia, ela não é bíblica. Nós temos que entender isso aí. E hoje a psicologia está em alta no Brasil. Nós estamos num momento de alta. E todo mundo, qualquer coisa, corre para os psicólogos. E os nossos psicólogos não estão sendo tão bem treinados assim. Tem bons psicólogos, mas você precisa ter muito cuidado. Aqui em Manaus eu tenho uns 3 que eu recomendo, e uma é aqui da nossa igreja. Tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Olha só o que está acontecendo. Eles simplesmente estão drogando as pessoas. Estão mandando você para um psiquiatra, ou para um médico amigo, que assina uma bula para você pegar um remédio tarja preta, e as tarjas pretas elas fazem uma de 2 coisas. Elas inibem, geralmente, os inibidores, eles bloqueiam os inibidores da serotonina, ou seja, eles criam, nas drogas dos mundos comuns, nós chamamos os que botam você em cima, né? Ou eles botam você para baixo, eles têm um efeito calmante, que na verdade deixa você meio lerdo, entendeu? Mas não cura o problema. Inclusive, semana passada eu vi um caso, porque eu vejo, as pessoas têm que ler as bulas. Olha, você é responsável pelo que você ingere. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, só porque uma pessoa mandou você tomar uma coisa, fumar isso aqui, pegar isso aqui, isso não significa que você não é responsável. Ah, mas foi o fulano. Você lembra da história que eu falei do aluno de medicina que mandou a menina tomar aquele remédio que era um veneno, era um negócio para matar impinge, altamente venenoso? Né? Então, você tem que ler. E esse remédio que a mulher ia tomar é proibido, não pode ser misturado com nenhum outro de remédio desses que mexem na mente. A médica passou 2 dessas, aí ia misturar. Isso pode causar até loucura, gente. Então, o que eu estou dizendo? Psicologia tem o seu lugar, mas não antes de você consultar Deus. Mais adiante um pouquinho nessa passagem, Deus vai ficar chateado com o povo, porque primeiro você vai consultar Deus, você vai saber se Deus quer que você vá no psicólogo. Você pertence a Deus, não a si mesmo, se você é filho de Deus. Então você primeiro consulta. E se Deus quiser que você vá no psicólogo, você vá. Se Deus quiser que você vá no médico, você vai. Nós não somos daqueles que achamos que ninguém deve ir em médico, ninguém deve ir em psicólogo. Mas você tem que tudo isso fazer. O cristão, ele pertence a Deus. Então, primeiro, nós temos que saber o que Deus quer em nossa vida. Nós temos que orar, nós temos que pedir que pessoas nos ajudem a orar. E tem vezes que a gente não sabe o que fazer. Mas é nessas horas que Deus atua. Deus sabe dos nossos dilemas. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nessa passagem, onde ele entra nessa profunda depressão e ele quer até morrer, quer pôr um fim em tudo isso. Primeira coisa, o seu corpo precisa de descanso. Deus botou ele para dormir. Ele dormiu um dia inteiro. Você precisa de descanso. Eu conversei com alguém que estava tendo sérios problemas essa semana aí. Sabe qual é o problema? 4 dias, 5 dias que não dorme. 5 dias que não dorme. Isso mata. Cada 2 horas que você perde sono, é como uma cerveja de 5,6, né, ou 6,0 a percentagem de álcool, né, quantidade de álcool. Uma cerveja dessa equivale a cada 2 horas que você perde. É por isso, jovem, que você não pode ir na casa do seu amigo e ficar ali a noite toda jogando videogame, ou ficar numa vigília de oração sem dormir. Isso é perigoso e acontece muita besteira, como aconteceu há 2 semanas.
entre alguns jovens. Por quê? Porque você perde, você fica dopado, é como se você tivesse bêbado. Acidentes acontecem com terríveis consequências, todo dia, por causa de pessoas que querem dirigir quando estão com sono, ou quando estão alcoolizadas, e o resultado é o mesmo. Então, a primeira coisa, quando você está na situação, você precisa dormir. Para você dormir bem, primeiro, você tem que pegar o seu quarto e escurecer o seu quarto. Escureça o seu quarto. Você não pode dormir à luz do dia, então escureça seu quarto. Coloque papel, tape com cartolina, com papel preto o seu quarto. Você tem que escurecer o seu quarto. Segundo, você tem que ligar o seu ar-condicionado, bem frio mesmo. Tá? Se você diz, mas eu não tenho, então procure algum irmão para você passar uns 3 dias dormindo na casa dele, entendeu? Sei lá, fura um buraco na sua geladeira, bota só a cabeça de fora. Ou um freezer, o freezer já fica até na posição, né? Bota um colchão ali dentro, bota só a cabeça de fora. Estou só brincando, tá? Por favor. Tá. Ele morreu, um bloco de gelo, o pastor mandou ele entrar no freezer, ele entrou. Né? Não, pelo menos se entrar, por favor, não desça a tampa, tire a tampa. Né? E você precisa ter um horário, você vai para aquele horário, você tem que tirar som, tem que tirar televisão. Você tem que criar a circunstância para você dormir direito. Aí você tem que tomar um leite quentinho. Aí você vai. Aí você não está conseguindo dormir. Levante e comece a decorar Romanos 8. Eu aposto que você vai. O diabo vai fazer você dormir. Vai. Às vezes eu estou tentando decorar, pastor Leandro, aí o diabo senta aqui nessa pestana aqui, fica só um olho aberto. Aí, sai daí, diabo, sai daí, isso aqui abre, aí ele fica aqui, ele pisa nesse daqui. Né? Aí fica assim. E não fica pensando coisa. Quando você vai dormir, você não fica pensando em coisas. Não permita que você fique pensando. Se você começar a pensar coisa, levanta. Lugar de pensar não é na cama. Tá? Isso faz mal. Cama é o lugar para você bater e dormir. Né? O máximo que você pode é ler para ficar cansado, mas você não pode estar pensando, fazendo. Então, outra coisa, coloque do lado da sua cama um caderninho para você anotar coisas que vêm. Puxa vida, eu tenho que pagar o cartão amanhã. Tá? Aí você anota ali, deixa lá. Tá? Senão você vai ficar, quando eu acordar, eu tenho que pensar, vou ficar com esse dedinho assim enrolado a noite toda para não esquecer. Né? Eu vou tirar minha aliança, vou botar nesse dedo daqui para mim não esquecer. Aí a noite todinha você não está normal, entendeu? Então você tem que anotar, deixa sempre o caderninho ali para você anotar. Né? Se o seu marido ronca muito, vá dormir no outro quarto nesse dia que você está muito triste. Né? Procure uma outra forma, você tem que ter enche o seu ouvido lá em casa nós temos até um barulho de mar, né? Que às vezes está no volume máximo, né? Porque cachorro atrapalha o sono e roncos atrapalham o sono. Você tem que fazer isso, você tem que fazer a sua parte para você dormir direito. Número 1, você tem que descansar o seu corpo. Porque isso mexe em toda parte do seu corpo, nos hormônios, em tudo. Você tem que aprender a descansar. Se você é mulher e tem mais de 40 anos e você está tendo dificuldade, porque isso é um dos problemas de mulheres, né, quando na pré-menopausa e na menopausa, aí você começa a acordar à noite com aquelas queimações que você, né, aquela coisa toda que é horrível. Uma das coisas que também acontece é que muitas vezes a sua melatonina, ela diminui, aí você tem mais dificuldade, mas isso é uma coisa natural, existe isso. Né? Você pode tomar uma cápsula daquilo que é uma coisa de vegetal, e substitui, ajuda, né, a equilibrar isso, aí você dorme, e não é sonífero, não é uma droga, né? Para você dormir direito. Segundo,
Deus acordou ele, depois de um dia acordou ele. E o anjo estava lá com pão quentinho. Pão quentinho. E esse pão, pão do céu, vinha turbinado, com todas as vitaminas necessárias. Você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa cuidar da sua alimentação. Você sabia, para as mulheres, hoje em dia, a grande maioria das mulheres trabalha fora. Esse mundo lá fora é um mundo de testosterona. É um mundo onde se concorre, onde você tem alegria, tipo um jogo de xadrez. Você quer derrubar o outro. Isso faz parte, isso é concorrência, isso é capitalismo. Os homens vão para uma mesa de discussão e gritam e xingam um ao outro, mas no final vão tomar cervejinha tudo junto, está todo mundo feliz. A mulher sai de lá dilacerada. Por quê? Porque ela não foi feita para esse tipo de coisa. A adrenalina, ela faz bem para o homem, por isso que o homem gosta de UFC, de boxe, né? Eu falo tanto contra essas coisas. Ontem à noite eu liguei rapidinho a TV, só para descansar um pouquinho, né? Lá na minha poltrona, na minha caverna, lá em casa, quando eu cheguei em casa para descansar, aí estava uma luta de boxe. Olha, eu gosto muito de boxe. Eu não gosto de violência, mas eu gosto de boxe, né? Eu acho errado quando o cara chuta assim, né? Mas quando é só boxe, né? Que o outro tem muito sangue, o boxe não, só tem inchaço. Olho preto, né? Aí, então nesse mundo de testosterona, isso gera na mulher cortisóis. Cortisóis são inimigo da ocitocina. Para quem veio para a oficina sabe o que é isso, ocitocina, oficina, tudo isso. E é por isso que a mulher se estressa, ele é o comilão, ele come todinho a sua ocitocina. Né? Por isso que a mulher muitas vezes se estressa. As mulheres que vão para o trabalho, elas se estressam, chegam em casa estressado, porque é um mundo de testosterona onde elas estão competindo, e elas competem muito bem, mas há um preço, Aí começa aquelas gordurinhas aqui são cortisol a mais. Mas sabe como é que você diminui o cortisol? Tem várias formas, mas um deles é comer muita fibra. A fibra, descobriram recentemente que a fibra, principalmente certas fibras, como por exemplo, a fibra de ameixa seca, aquela ameixa seca, sabe o que é ameixa seca? Você compra na lata, você come aquilo ali, aquilo parece assim, para os cortisóis, ele puxa que nem leite de jaca, ele chega, vai puxando tudinho, quando sai lá atrás já sai tudinho. Né? É uma fibra, é uma fibra tipo vassoura, ele varre os cortisóis. Você tem que cuidar disso, você tem que cuidar da sua alimentação, você não pode ficar comendo porcaria, você não pode ficar comendo coisa cheio de açúcar, que vai direto no cérebro e dispara, né? Você tem que comer, você tem que regulamentar, você tem que comer direito nessas épocas. Se você não souber, procure alguém que saiba. Você precisa de uma boa dieta. Se você está tendo estresse, você precisa sempre, mas principalmente se você está em depressão, você precisa de alimentos que vão fazer bem, que vão ajudar, porque os alimentos é o que ajudam a fabricar os hormônios que nós precisamos. Ajudam a limpar, ajudam a nutrir. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa alimentação. Isso para muitas pessoas, tá, é uma batalha, porque nós gostamos de açúcar. Açúcar branco é terrível, né? É horrível, refrigerante é horrível, pão francês branco é horrível, tá? Puro açúcar. Então nós temos que, a gente tem que mudar o nosso paladar, para gostar de coisas. A Bíblia diz que tudo que Deus criou, né, é bom. E Deus criou tudo com um motivo. Você não pode comer só uma coisa. Você tem que comer muitas coisas que Deus criou. Cada tipo de fruta tem certas coisas que o seu corpo precisa. Né? Até a castanha, né? A castanha do Pará tem uma coisa que só ela e mais umas duas comidas no mundo tem esse elemento. Então, quando você se vê em depressão, primeira coisa, durma direito. Segunda coisa, coma direito, corrija a sua alimentação. Primeira coisa, antes de você visitar médico, primeiro faça por aí. Tá?
E na outra semana, nós vamos continuar falando sobre o que você tem que fazer quando você se encontrar em depressão. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos esta noite, te agradecemos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu venho hoje à noite pedir de uma forma especial para aqueles que sofrem, que estão sofrendo depressão, para aqueles que estão em momentos, Senhor, de crise em suas vidas, Senhor. Venha, como a Tua palavra diz, ser o socorro deles, que eles possam realmente descansar em Ti, que eles possam vir correndo para Ti e lançar sobre Ti as suas ansiedades. Senhor, mostre a solução, mostre, Senhor, o que deve ser feito. Ajude o Senhor a reestabelecer a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, Senhor. Que nós possamos encorajar uns aos outros. Pai, abençoe o Teu povo. Nos ajude a Te consultar, para saber como queres que vivamos. Nos ajude essa semana a nos dedicarmos à palavra festa, enchermos a nossa mente com a Tua palavra, porque também nós sabemos que existem pelo menos 75 promessas para quem faz isso de uma forma regular. E que essa semana seja esse desafio, Senhor, de leitura, de estudo, de meditação, de memorização. Pai, abençoe esse Teu povo. Proteja essa semana, proteja contra as enfermidades, contra os acidentes, contra assaltantes. Pai, abençoe esse Teu povo, abra portas diante de nós que ninguém possa fechar. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.